Em 20 de novembro de 2019, numa quarta-feira à noite, na cidade de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, um homem de 60 anos subiu ao sótão da própria casa para consertar um ar-condicionado. Era Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu. O apresentador que havia passado décadas fazendo o Brasil sorrir nos domingos, que havia revelado talentos, que havia distribuído prêmios, que havia sentado no palco do SBT com aquele sorriso de homem que parecia genuinamente feliz por fazer parte da vida das pessoas. Ele estava naquela casa de Orlando que havia comprado para que a família pudesse viver. A família que o Brasil inteiro sabia que existia, mas que nunca havia completamente entendido. A família que Gugu amava de formas que o Brasil via nas capas de revista, mas que nunca havia explicado, de formas que o Brasil pudesse processar com facilidade. O forro de gesso do sótão cedeu sob o peso do homem que tentava resolver algo simples dentro da própria casa. E Gugu caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros, batendo a cabeça numa quina de móvel com uma violência que os médicos do Advent Health Orlando, hospital para onde foi levado de urgência, descreveram com a palavra que ninguém na família havia esperado ouvir tão rápido: irreversível. 2 dias depois, em 22 de novembro de 2019, o diagnóstico de morte encefálica foi confirmado. Gugu Liberato tinha 60 anos. Deixava uma mãe de 90 anos, chamada Maria do Céu, que havia chegado de São Paulo às pressas. Deixava irmãos, deixava sobrinhos, e deixava, dentro daquela casa de Orlando onde havia caído, uma mulher que havia sido parte da sua vida por quase 40 anos, que havia tido 3 filhos com ele, que havia renunciado à própria carreira para criar esses filhos, que havia atravessado o oceano para morar nos Estados Unidos porque ele havia pedido, e que não estava no testamento que ele havia escrito. Rose Miriam de Mattel ficou no hospital ao lado de Gugu até o último momento. Ficou ao lado da cama onde o homem que havia sido o centro da sua vida por décadas estava com morte encefálica confirmada. Estava presente quando os médicos comunicaram o que não havia mais como reverter. Estava presente quando as decisões sobre doação de órgãos foram tomadas. E então, depois que o velório aconteceu em São Paulo, depois que o enterro aconteceu no cemitério Getsemane, no Morumbi, depois que o Brasil processou a perda de um dos seus apresentadores mais amados, Rose Miriam abriu o testamento e encontrou o nome dela ausente. Encontrou a palavra solteiro, onde deveria estar o reconhecimento de tudo que havia construído ao lado daquele homem. Encontrou a prova de que décadas de vida compartilhada, de filhos criados, de carreiras abandonadas, de países deixados para trás, não haviam sido suficientes para que ele escrevesse o nome dela num documento jurídico que dissesse: ela foi minha companheira. Se você está ouvindo essa história e sentiu algo apertar no peito, fica aqui comigo. Porque o que vamos descobrir juntos sobre a vida de Rose Miriam de Mattel vai muito além de uma disputa de herança. É uma das histórias mais perturbadoras e mais humanas que a televisão brasileira já escondeu atrás de um sorriso de domingo. Inscreve no canal e ativa o sino, porque essa história tem camadas que você ainda não conhece. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em 10 de abril de 1959, no bairro da Muuca, na zona leste de São Paulo. Era filho de Aristides Moraes Liberato, caminhoneiro, e de Maria do Céu, lavadeira. Era o tipo de origem que o Brasil dos anos 1960 colocava numa trajetória específica: trabalho, escola pública, um futuro construído com o corpo antes de qualquer chance de construir com o nome. Mas havia algo em Gugu desde cedo que não obedecia completamente a essa trajetória. Havia uma curiosidade pelo mundo do espetáculo que o fez, ainda adolescente, mandar cartas para Silvio Santos com ideias de programas. Com 14 anos, conseguiu uma vaga como assistente de produção no programa Domingo no Parque, que Silvio apresentava. Era o começo de uma relação com o SBT e com Silvio Santos que duraria décadas. Uma relação de lealdade e de parceria que tinha o tipo de solidez que raramente existe entre artistas e emissoras no Brasil, onde as negociações são frequentes e as saídas para emissoras concorrentes são parte do jogo. Gugu havia tentado ir para a Globo em 1987. Silvio Santos havia ido pessoalmente ao Rio de Janeiro conversar com Roberto Marinho, o dono da emissora,
para cancelar o contrato que havia sido acertado. Havia oferecido a Gugu uma proposta milionária para ficar. E Gugu havia ficado. Essa fidelidade a Silvio Santos dizia algo sobre o caráter de Gugu que as décadas de carreira confirmaram. Era um homem que valorizava as relações longas, que não trocava facilmente o conhecido pelo novo, que preferia a profundidade à velocidade. Era um homem, também, que guardava muito, que mantinha a vida privada separada da vida pública, com uma disciplina que no Brasil da televisão dos anos 1980 e 1990 era excepcional. Que havia aprendido cedo que a câmera revela o que você decide mostrar, e que o que você não decide mostrar é seu por direito. E que havia aplicado esse princípio com uma consistência que deixava o Brasil sempre querendo saber mais sobre quem era Gugu fora do palco, mas que nunca havia cedido o suficiente para que essa curiosidade fosse completamente satisfeita, e dentro desse espaço de discrição, dentro desse território da vida privada, que Gugu havia protegido com tanto cuidado por tantas décadas, vivia Rose Miriam Di Matteo, uma mulher que o Brasil conhecia de forma fragmentada, que aparecia nas capas de revista com os filhos, que era descrita como a companheira do apresentador, mas cujo nome raramente vinha acompanhado de uma história completa. Uma história que começava em 1983 e que tinha dentro de si um conjunto de decisões, de renúncias, de escolhas que o testamento de 2011 tornou ainda mais difíceis de entender com a clareza que a justiça requer. Em 1983, o programa Viva a Noite estava no ar, no SBT. Era um programa de variedades apresentado por Gugu nos sábados à noite, que misturava atrações musicais, números de humor e a presença de telemoças, as chamadas secretárias de palco, que eram parte da estética dos programas de auditório da televisão brasileira daquela época. Eram mulheres jovens, bonitas, que ficavam nos estúdios durante as gravações, que auxiliavam na dinâmica do programa, que eram parte de um formato que a televisão popular brasileira havia desenvolvido e que o público esperava encontrar quando ligava o canal. Uma das telemoças do Viva a Noite era Rose Miriam Di Matteo. Tinha 20 e poucos anos. Era de São Paulo. Estava trabalhando no SBT para bancar a faculdade de medicina na Faculdade São Francisco de Bragança, que mais tarde se tornaria a Universidade São Francisco. Era o tipo de arranjo que muitos estudantes de medicina de família de classe média precisavam fazer: conciliar o trabalho que pagava as contas com o estudo que construía o futuro. E o trabalho que havia aparecido para Rose em 1983 era o de telemoça no programa de um apresentador jovem que estava construindo uma carreira com a velocidade de quem havia encontrado muito cedo o lugar onde queria estar. Foi assim que Rose Miriam conheceu Gugu Liberato, em 1983, nos estúdios do SBT, quando ela era telemoça e ele era apresentador. Quando ambos tinham 20 e poucos anos. Quando a televisão brasileira ainda estava construindo o formato dos programas de auditório que dominariam os fins de semana das próximas décadas. O que havia entre os dois naquele momento e nos anos que se seguiram era o tipo de coisa que Gugu nunca havia descrito com precisão em entrevistas. O que as fontes próximas ao casal confirmavam era que havia algo, que Rose e Gugu haviam se relacionado de alguma forma ao longo dos anos 1980 e 1990, que havia uma proximidade que ia além do profissional e que ficava numa zona que o Brasil só descobriria completamente quando a gravidez de 2001 tornasse público o que havia sido guardado privado por tanto tempo. Rose trabalhou no SBT entre 1983 e 1985. Depois seguiu com a faculdade de medicina, formou-se, especializou-se em otorrinolaringologia, trabalhou no Hospital Sema na Mooca. Era uma trajetória profissional que revelava uma mulher de determinação e de inteligência próprias, que havia construído uma carreira em medicina com o rigor que a medicina exige, independentemente de qualquer relação com qualquer apresentador de televisão. Rose Di Matteo era doutora antes de ser a companheira de Gugu. Era médica antes de ser mãe dos filhos dele. Era uma profissional completa, antes de qualquer das escolhas que a ligação com Gugu iria exigir que ela fizesse.
Você já pensou no que significa abrir mão de uma carreira construída com tanto esforço por amor a alguém? Não como sacrifício que você lamenta, como escolha que faz porque acredita no que está construindo. Rose tinha uma vida profissional estabelecida, tinha uma carreira em medicina. O que aconteceu depois vai te mostrar o peso desse sacrifício de uma forma que poucas histórias mostram. Fica aqui. Em 2001, Gugu havia tomado uma decisão. Uma decisão que o Brasil soube quando a gravidez tornou impossível não saber, mas que havia sido tomada internamente de uma forma que ninguém de fora da relação havia completamente entendido. O apresentador queria ter um filho. Havia chegado aos 41 anos sem nunca ter tido filhos, sem nunca ter se casado, sem nunca ter formalizado uma relação da forma que o Brasil esperava que homens da sua posição e da sua faixa etária formalizassem. E havia escolhido Rose Miriam Di Matteo para ser a mãe do filho que queria ter. A frase que os jornais da época publicaram, baseados em relatos de fontes próximas ao casal, dizia algo sobre a natureza daquela decisão que merece atenção. Gugu havia escolhido Rose, não apenas como namorada, não apenas como companheira, mas como a mulher com quem queria ter um filho. Era uma linguagem que colocava na relação uma dimensão de projeto, de construção intencional, que ia além do que um relacionamento casual poderia produzir. E havia no acordo que foi descrito pelos jornais da época, outro elemento que revelava como aquela relação havia sido estruturada. Rose pararia de trabalhar como médica para dedicar-se exclusivamente à gravidez e aos filhos. Era a renúncia de uma carreira inteira em troca de ser mãe dos filhos de Gugu. A notícia da gravidez havia vazado da clínica do médico Roger Abdelmaci, responsável pelo processo de gestação. Gugu não havia gostado. Havia confirmado ao vivo na televisão, mas com aquela expressão de quem está dizendo algo que não havia planejado dizer ainda, que não estava pronto para dizer da forma que deveria ser dito. Havia dito que não queriam que se tornasse público, que haviam planejado guardar a novidade até o bebê nascer. Era a tentativa de manter privado algo que a medicina havia tornado público antes do tempo. E revelava desde o começo que a relação entre Gugu e Rose era uma relação que existia numa zona de privacidade que ele zelava com uma intensidade que ia além da descrição comum de celebridades que preferem manter a vida pessoal fora das câmeras. João Augusto Liberato nasceu em 10 de novembro de 2001. Era o primeiro filho de Gugu, o primeiro de 3. E com o nascimento de João Augusto, a vida de Rose Miriam havia mudado definitivamente, de uma forma que nenhuma decisão futura poderia reverter completamente, porque havia uma criança que existia e que precisava de mãe, e que havia nascido dentro de uma estrutura que o pai havia pedido que existisse daquela forma. Rose havia parado de exercer a medicina. Havia concentrado a vida inteira na maternidade e na família que Gugu havia escolhido construir com ela. E havia começado a existir publicamente como a companheira do apresentador, aparecendo nas capas de revista, caras que Gugu havia estampado ao lado dela em 2001, grávida, com aquela expressão de família feliz que o Brasil via e que o Brasil consumia, com o carinho que reserva para os momentos em que celebridades parecem ter encontrado o que o Brasil chama de vida real. Em dezembro de 2003, nasceram as gêmeas Marina e Sofia. A família estava completa. Gugu tinha 3 filhos. Rose tinha 3 filhos. E a vida que havia sido construída ao longo desses anos era uma vida de família, de rotina compartilhada, de crianças crescendo, de viagens juntos, de momentos documentados nas revistas e nas fotos que circulavam nas redes sociais depois que as redes sociais chegaram e que mostravam um pai presente, uma família real, uma vida que ia muito além de qualquer performance pública. Mas havia algo que aquela vida toda não havia produzido. Havia algo que Gugu, com toda a sua escolha deliberada de ser pai, de construir família, de estar presente, havia decidido não fazer. Nunca havia casado com Rose Miriam. Nunca havia oficializado a relação da forma que o direito civil brasileiro considera definitiva para fins de reconhecimento legal. E em 2011, quando havia redigido um testamento, havia se declarado solteiro. Havia distribuído o patrimônio entre os filhos e os sobrinhos. E havia deixado fora do documento o nome da mulher que havia sido parte central da própria vida por quase 3 décadas.
Essa decisão, silenciosa na vida, devastadora na morte, é o centro de tudo que esta história tem a revelar. E antes de entender o testamento, é preciso entender o que havia dentro da vida de Gugu Liberato que tornava essa decisão possível. Gugu Liberato era um homem de segredos. Isso não é uma acusação, é uma descrição de quem ele foi, construída a partir do que as pessoas que o conheceram disseram ao longo das décadas e que a morte tornou inevitável de revelar com uma clareza que a vida havia tornado possível manter obscura. Era um homem que havia aprendido cedo que a câmera captura o que você deixa capturar, que a privacidade é um bem que precisa ser ativamente protegido, e que o espaço entre o personagem público e o ser humano privado é o único território onde qualquer pessoa verdadeiramente existe. Esse espaço, no caso de Gugu, era muito amplo. Era tão amplo que dentro dele cabiam coisas que o Brasil de 2019 não havia previsto descobrir quando a morte chegou sem aviso, numa queda de 4 metros numa casa de Orlando. A primeira revelação havia sido a do testamento. O apresentador que havia apresentado ao Brasil uma família, que havia estampado capas de revista com Rose e os filhos, que havia falado sobre João Augusto e as gêmeas com o orgulho de pai que não fingia, havia redigido um testamento em 2011 em que se declarava solteiro, em que distribuía o patrimônio entre os 3 filhos e entre 6 sobrinhos, em que não reconhecia Rose Miriam de Mattel como companheira, como parceira, como a mulher que havia passado quase 2 décadas criando os filhos dele, enquanto abria mão da própria carreira para fazer isso. A segunda revelação havia chegado em maio de 2020, 6 meses depois da morte. Um chefe de cozinha catarinense chamado Thiago Salvático, que vivia na Alemanha, havia dado uma entrevista ao jornalista Léo Dias, dizendo que havia mantido um relacionamento com Gugu Liberato desde 2011 até a morte do apresentador em 2019. Um relacionamento que ele descrevia como uma união estável homoafetiva, que havia começado quando os dois se conheceram enquanto Thiago vivia na Itália, que havia continuado por 8 anos com encontros regulares, viagens compartilhadas, refeições juntos, que havia sido uma relação baseada em amor e cumplicidade, e que havia sido completamente invisível para Rose Miriam, que havia dito ao Brasil que nunca havia ouvido o nome Thiago Salvático, que Gugu nunca havia mencionado aquele nome, que a existência de uma relação paralela seria uma traição ao que havia sido a família deles. Em que versão da história de Gugu Liberato você acredita? É a pergunta que o Brasil começou a fazer em 2020 e que não havia conseguido responder completamente até hoje, porque havia 2 versões, 3 versões, talvez mais, de quem havia sido Gugu Liberato por dentro daquela vida que havia parecido tão clara por fora. Esse é o momento do guion em que eu preciso parar e te pedir uma coisa. O que você está sentindo agora ao ouvir isso? Não sobre Gugu especificamente, mas sobre a ideia de que as pessoas que amamos podem ter vidas inteiras que não sabemos. Escreve aqui nos comentários o que essa parte da história te faz sentir. Porque essa é uma pergunta que vai muito além de qualquer celebridade. O testamento havia sido redigido em 2011. Naquele mesmo ano, segundo Thiago Salvático, havia começado o relacionamento entre ele e Gugu. Era uma coincidência de datas que os advogados de Salvático haviam destacado como relevante para o processo que havia aberto. O testamento havia sido feito antes do relacionamento com ele começar, e, portanto, não o havia incluído não por vontade, mas por anterioridade. O argumento era tecnicamente construído, mas dependia da veracidade de todo o resto que Salvático havia declarado. Rose Miriam havia reagido ao anúncio de Thiago Salvático com a clareza de alguém que não estava preparada para aquilo, mas que tinha certeza do que havia vivido. Havia dito que nunca havia ouvido o nome, que Gugu nunca havia mencionado aquele homem, que a relação que havia existido entre ela e Gugu era a relação de uma família real, não de uma fachada. E havia uma coisa que ela havia dito que ficou, porque tinha o peso específico das coisas ditas sem ornamento, sem estratégia, sem a linguagem cuidadosa dos advogados. Ela havia dito que Gugu era muito feliz conosco. Era a versão da mulher que havia estado dentro daquela vida, que havia criado os filhos, que havia morado com ele, que havia estado em Orlando quando ele havia caído.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, em janeiro de 2023, havia analisado o pedido de Tiago Salvático de reconhecimento de união estável e havia negado. O entendimento do tribunal era que as evidências apresentadas, as mensagens, os registros de viagem, os depoimentos, não eram suficientes para caracterizar uma relação conjugal nos termos da lei. Podiam ser interpretados como amizade intensa. Salvático havia entrado com recurso. O processo ainda estava em andamento em 2025, e a família de Gugu havia declarado ter provas de que Tiago havia mantido outro relacionamento durante o mesmo período em que afirmava estar com o apresentador, o que tornava a argumentação ainda mais complexa. Mas havia algo que todas essas disputas judiciais revelavam, independentemente de quem estava dizendo a verdade e quem estava distorcendo, que Gugu Liberato havia construído ou permitido que se construísse uma vida de compartimentos. Uma vida onde Rose e os filhos existiam num compartimento, onde talvez Tiago existisse em outro, e onde o apresentador de televisão que o Brasil via no domingo de manhã existia num terceiro. Era a vida de um homem que havia aprendido tão bem a separar o que mostrava do que guardava, que as pessoas que estavam mais próximas talvez nunca tivessem visto a totalidade do que havia dentro dele. E no centro dessa vida de compartimentos estava Rose Miriam, que havia renunciado à carreira, que havia criado os 3 filhos, que havia mudado de país, que havia estado presente em todos os momentos que o testamento de 2011 havia decidido que não precisavam de reconhecimento jurídico. A notícia do testamento chegou a Rose Miriam de Matel, com o peso específico das revelações que você não esperava, mas que, ao ouvi-las, parte de você reconhece que deveria ter estado preparada para receber. Não porque houvesse sinais óbvios que ela havia ignorado, mas porque havia uma lacuna que havia existido por décadas na relação entre ela e Gugu, uma lacuna que se chamava papel assinado, que se chamava reconhecimento jurídico, que se chamava o nome dela, num documento que dissesse legalmente o que a vida havia dito cotidianamente por anos. Gugu havia sido um homem que nunca quis casar. Essa é a afirmação que o filho João Augusto havia feito no documentário que o SBT havia produzido em novembro de 2024, no 5º aniversário da morte do apresentador. Ele não queria isso para a vida dele. Meu pai e minha mãe nunca foram casados. Era a voz do filho explicando algo que a mãe havia vivido por décadas, sem que houvesse explicação suficiente que tornasse aquilo completamente justo. O homem que havia escolhido Rose para ser a mãe dos próprios filhos, que havia pedido que ela parasse de trabalhar para criar esses filhos, que havia construído uma família que o Brasil via nas capas de revista, havia decidido que o casamento não era algo que queria para a própria vida, e essa decisão, que era dele para fazer, havia deixado Rose numa posição que a morte de 2019 tornaria juridicamente devastadora. O Brasil tem legislação sobre união estável. A Constituição de 1988 reconhece a união estável como entidade familiar. O Código Civil de 2002 estabelece os direitos dos companheiros em situação de união estável, incluindo direitos sucessórios. Para que uma união estável seja reconhecida legalmente, ela precisa ser pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Rose havia morado com Gugu, havia cuidado dos filhos, havia participado da vida familiar, era, em todos os sentidos práticos da palavra, a companheira do apresentador. A resposta que os fatos objetivos sugeriam era sim. Mas havia um problema. Havia o testamento de 2011 e havia a declaração de solteiro que Gugu havia feito naquele testamento. E havia a questão de como aquela relação havia sido publicamente apresentada ao longo dos anos, com que grau de clareza, com que consistência, de uma forma que um tribunal pudesse avaliar como cumprindo os requisitos do reconhecimento legal. A inventariante que havia sido nomeada para administrar o espólio de Gugu era Aparecida Liberato Caetano, a irmã do apresentador. Era uma escolha que havia sido feita no próprio testamento, que havia dado a Aparecida a autoridade formal sobre a herança. E Aparecida, segundo os relatos que circularam na imprensa ao longo dos anos que se seguiram, havia sido resistente ao reconhecimento de Rose como companheira com direito à herança.
havia sido a representante da visão de que o testamento de Gugu deveria ser respeitado como havia sido escrito, que suas últimas vontades deveriam prevalecer, que o fato de ele ter se declarado solteiro e não incluído, Rose expressava uma decisão deliberada que não deveria ser revertida pela justiça. Você já ficou do lado de fora de algo que deveria ser seu? Não necessariamente uma herança, talvez um reconhecimento, talvez um espaço numa conversa, numa foto, num documento que dizia quem importava. O que Rose viveu é isso em escala. E a pergunta que essa história faz não é sobre dinheiro. É sobre o que significa ser invisível para quem você amou. Escreve aqui se você se reconhece em algo disso. A guerra familiar que se instalou depois da morte de Gugu foi uma das mais dolorosas que a televisão brasileira havia produzido, não pela violência das palavras, mas pela estrutura do que estava sendo disputado. O reconhecimento de quem era família e quem não era. Do lado de Rose estavam as filhas gêmeas, Marina e Sofia, que haviam apoiado a mãe na luta pelo reconhecimento jurídico da relação dela com o pai. Do lado contrário ao reconhecimento de Rose, estava João Augusto, o filho mais velho, que havia ficado ao lado da tia Aparecida e que havia expressado publicamente a visão de que o testamento do pai deveria ser respeitado. Era a imagem mais desoladora possível. 3 irmãos divididos pela luta entre a mãe e o pai morto, entre o que a vida havia sido e o que os documentos haviam registrado. João Augusto havia dado declarações que buscavam equilibrar o respeito ao pai com a honestidade sobre a relação. Havia dito que o pai não queria o casamento para a vida dele. Havia dito que os pais nunca foram casados. Havia dito que os filhos sabiam disso. Era a tentativa de um filho de 20 e poucos anos de navegar entre a lealdade ao pai e o amor à mãe numa situação que nenhum filho deveria precisar navegar, que havia sido criada por uma série de decisões de adultos que não haviam previsto completamente as consequências que a morte tornaria inevitáveis. Marina e Sofia, as gêmeas, haviam ficado ao lado de Rose. Eram filhas que haviam crescido vendo a mãe abrir mão de uma carreira para criar uma família, que haviam visto a mãe dedicar a vida a um projeto que o pai havia pedido que existisse, e que agora viam essa mãe excluída legalmente do que havia sido construído. Havia uma justiça emocional no posicionamento das filhas que era difícil não reconhecer, mesmo que o posicionamento jurídico da situação fosse muito mais complexo do que a emoção podia resolver. A herança de Gugu Liberato foi estimada em valores que variaram nas reportagens entre R$1 bilhão e R$3 bilhões, dependendo da fonte e dos critérios utilizados para calcular o patrimônio. Era uma fortuna construída ao longo de décadas de carreira, de programas de televisão, de investimentos, de direitos musicais, de propriedades no Brasil e no exterior. Era o resultado concreto de 60 anos de vida de um homem que havia saído da Muca como filho de caminhoneiro e que havia chegado a Orlando como um dos apresentadores mais ricos da televisão brasileira. E Rose Miriam, que havia estado ao lado de Gugu por quase a metade desse caminho, que havia sido parte da vida que havia permitido que aquele patrimônio continuasse crescendo enquanto ela cuidava dos filhos, não aparecia no testamento que distribuía esse patrimônio. Ela entrou na justiça pedindo o reconhecimento da união estável e 50% da herança que esse reconhecimento lhe daria direito. Era o direito que a lei garantia a qualquer companheira reconhecida, e a batalha judicial que havia começado em 2019 havia atravessado anos, havia gerado documentos, havia gerado depoimentos, havia dividido a família e havia sido acompanhada pelo Brasil com a atenção que histórias de família, herança e dor sempre atraem. Em agosto de 2024, 5 anos depois da morte de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo tomou uma decisão que surpreendeu a todos que haviam acompanhado o caso. Desistiu. Renunciou formalmente à ação de reconhecimento de união estável que havia movido desde a morte do apresentador. O documento que oficializou essa desistência usou a linguagem seca do direito. A autora renunciou aos direitos que se fundam à presente ação. 5 anos de batalha judicial. 5 anos de disputas, de depoimentos, de reportagens, de divisão familiar, de um filho de um lado e 2 filhas do outro, de uma inventariante que resistia e de uma mulher que havia pedido o que achava ser seu de direito.
Tudo isso havia chegado a um ponto em que Rose havia decidido que não queria continuar. A explicação que circulou na imprensa para a desistência foi a de que havia sido firmado um acordo extrajudicial entre os herdeiros que havia distribuído a herança de uma forma que, embora excluísse Rose da partilha formal, havia chegado a um arranjo que ela havia aceitado como conclusão. Um acordo que havia sido registrado em cartório pelos 9 herdeiros testamentários, que incluíam os 3 filhos e os 6 sobrinhos, e que havia estabelecido que cada filho receberia 25% do patrimônio. A mãe de Gugu, Maria do Céu, receberia uma pensão vitalícia paga pelos herdeiros. Era um fechamento que não era o que Rose havia buscado judicialmente, que não incluía o reconhecimento do que ela havia reivindicado, mas que havia acontecido e que ela havia aceito. Havia também uma realidade prática que o tempo havia revelado. O processo judicial havia sido longo, havia sido doloroso, havia custado à família em termos de divisões e de exposição pública, e os tribunais haviam demonstrado, ao longo de 5 anos, que o reconhecimento da união estável não era uma certeza, que havia questões jurídicas que complicavam a prova do que havia sido aquela relação nos termos específicos que a lei exigia. A vida de Gugu havia sido discreta demais. A documentação de uma relação que havia sido deliberadamente mantida fora dos registros formais era insuficiente para atender aos critérios rigorosos que um tribunal exigia para reconhecer a união estável de uma forma que superasse o testamento escrito pelo próprio Gugu. Pensa no que significa tomar essa decisão. Rose tinha mais de 60 anos quando desistiu. Tinha 5 anos de processo judicial atrás de si. Tinha 2 filhos ao lado e um filho do outro lado. Tinha a vida inteira que havia dado a essa família como contexto de tudo que havia lutado. E havia chegado ao ponto de dizer basta. O que você teria feito no lugar dela? Escreve aqui, porque essa pergunta não tem resposta fácil. A história de Rose Miriam Di Matteo é uma história que o Brasil não sabia completamente como nomear. Não era a história da esposa traída, porque não havia casamento formal. Não era a história da amante que reclama um espaço que nunca havia sido prometido, porque havia uma família real, com filhos, com décadas de convivência, com escolhas feitas por ambos. Não era a história da mulher que não sabia o que estava assinando, porque Rose havia feito as escolhas com a plena consciência de uma médica formada, que havia avaliado a situação com a inteligência que a sua formação permitia. Era a história de uma mulher que havia confiado no amor como substituto do papel, que havia confiado na vida construída como equivalente do reconhecimento legal, e que havia descoberto, depois de 5 anos de batalha judicial, que a confiança não é suficiente quando os documentos dizem outra coisa. Havia outro elemento nessa história que o Brasil havia esquecido, com a velocidade que as histórias complexas às vezes são esquecidas quando chegam às próximas histórias complexas. O processo de Tiago Salvático havia continuado depois que Rose havia desistido. O chefe catarinense que havia declarado ter mantido uma relação com Gugu por 8 anos havia retirado a ação em 2020 por razões que havia descrito como de foro íntimo, mas depois havia retomado o processo por meios judiciais diferentes. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado o reconhecimento da união estável em 2023. O recurso havia sido apresentado. Em 2025, o processo ainda estava em andamento, com a família de Gugu dizendo ter provas de que Salvático havia mantido outro relacionamento paralelo durante o período em que alegava ter estado com o apresentador. Era uma camada sobre camada de complexidade que tornava qualquer narrativa simples sobre quem havia sido Gugu Liberato por dentro completamente insuficiente. O que sabemos com certeza sobre Gugu Liberato é que era um apresentador de televisão excepcional, que havia construído uma carreira de décadas que havia marcado a vida do Brasil de formas que vão muito além de qualquer polêmica de herança, que havia feito domingo após domingo durante anos com uma qualidade de presença que o público sentia como genuína porque provavelmente era genuína, que havia sido, por tudo que a vida privada permitia ver, através da névoa de discrição que ele mantinha, um pai presente e amoroso que havia querido os filhos de uma forma que João Augusto e Marina e Sofia confirmavam quando falavam sobre ele, e que havia guardado,
com uma consistência que revelava algo sobre quem ele era, a totalidade de si mesmo fora das câmeras. Havia guardado os afetos, as dúvidas, as escolhas mais difíceis, as dimensões da vida que não saberia ou não conseguiria mostrar, sem que isso mudasse completamente a forma como o Brasil o via. E essa guarda, que havia sido a proteção da vida que ele havia escolhido viver, havia se transformado em custo para as pessoas que haviam estado dentro dessa vida, sem jamais ter acesso completo à totalidade do que estava ao lado delas. Há uma imagem que fica depois de tudo que foi contado nessa história. É a imagem de Rose Miriam Di Matteo, no hospital em Orlando, em novembro de 2019, ao lado de Gugu. A mulher que havia conhecido o apresentador em 1983 numa emissora de televisão, que havia vivido uma relação com ele durante décadas, que o Brasil via de forma fragmentada, que havia parado de trabalhar como médica para criar os filhos que ele havia pedido, que havia mudado de país, que havia estado presente em cada momento que a vida privada de Gugu havia exigido presença. Estava ali, no Advent Health Orlando, enquanto os médicos confirmavam que não havia mais o que fazer. E então o testamento havia dito que ela não estava lá. Não no sentido emocional ou factual, que estava lá, que todos sabiam que estava lá, mas no sentido jurídico, no sentido que o direito civil usa para distribuir o que uma vida produziu depois que essa vida termina. O testamento havia dito que ela era ausente, que Gugu havia sido solteiro, que o patrimônio de R$1 bilhão ou R$3 bilhões, dependendo de como você calcula, pertencia aos filhos e aos sobrinhos. Há uma pergunta que essa história levanta que não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro, mesmo quando a disputa se transformou em números e em percentuais e em processos judiciais com listas de bens e avaliações de patrimônio. A pergunta real é sobre o que acontece quando uma vida compartilhada não é reconhecida pelos documentos que o sistema usa para dizer o que existiu. Quando o amor que foi vivido, as renúncias que foram feitas, os anos que foram dados a uma família, não encontram equivalente nos papéis que o mundo consulta quando precisa decidir quem tem direito ao quê. Essa pergunta não é nova. É uma das mais antigas que existem sobre o que significa construir uma vida com alguém. E se você está ouvindo isso e está pensando numa relação sua, numa relação de alguém que você ama, num arranjo de vida que existe na realidade, mas que talvez não exista em papéis, eu quero que você saiba. Essa história existe para isso. Para que você pense, antes que seja tarde demais, sobre o que fica registrado e o que fica apenas na memória de quem viveu. O filho João Augusto havia dito, no documentário do 5º aniversário, algo que ficou como uma das declarações mais reveladoras de toda essa história. Havia dito que o pai era muito protetor da própria vida privada, que havia coisas que ele nunca havia contado, que levou consigo. Era a confirmação de que dentro da vida de Gugu havia dimensões que mesmo as pessoas mais próximas não haviam alcançado completamente. Que o homem que havia feito o Brasil rir aos domingos havia sido, por dentro, alguém que havia preservado a si mesmo com uma intensidade que tornava impossível saber completamente quem ele havia sido. E havia uma injustiça específica nessa preservação que a história de Rose revelava. Porque quando você é o único que guarda a sua vida de verdade, o custo desse sigilo não é pago apenas por você. É pago pelas pessoas que estão dentro dessa vida sem ter acesso completo a ela. É pago pela mulher que renunciou à carreira, pelos filhos que crescem dentro de uma família que o mundo vê de um jeito e que talvez seja de outro jeito por dentro. É pago por décadas de escolhas feitas com base numa confiança que os documentos não validam. Rose Miriam Di Matteo desistiu da ação em agosto de 2024, 5 anos depois de ter perdido Gugu. Depois de ter visto um filho ficar do lado contrário ao dela. Depois de ter ouvido o nome de um homem que ela disse nunca ter ouvido antes e que disse ter amado o mesmo Gugu que ela havia amado durante décadas. Depois de ver o Brasil inteiro debater se havia sido uma esposa ou uma namorada, ou uma mãe de aluguel, ou uma companheira ou nada desses nomes que o sistema precisa para distribuir direitos. Havia desistido. E havia algo nessa desistência que era ao mesmo tempo uma derrota e uma decisão de mulher adulta que havia avaliado o que tinha a ganhar e o que tinha a perder com a continuação.
uma mulher de mais de 60 anos que havia decidido que 5 anos eram suficientes de batalha pública sobre uma vida que ela havia vivido de verdade e que os documentos haviam decidido que não precisava de reconhecimento. Os filhos haviam chegado a um acordo sobre a herança. As gêmeas e João Augusto haviam encontrado, depois de anos de divisão, um ponto de convergência que tornava possível seguir em frente como família, mesmo que o caminho até ali tivesse sido doloroso o suficiente para deixar marcas. Sofia, em maio de 2025, havia se casado nos Estados Unidos. Marina havia estado ao lado da irmã no casamento. João Augusto havia dado entrevistas falando sobre o pai com o carinho genuíno de quem havia amado e que continua amando mesmo que o amor tenha passado por lugares difíceis. A vida continuava, da forma que a vida sempre continua, mesmo depois de perdas que pareciam grandes demais para que houvesse lado de lá. E Rose Miriam de Mattel seguia vivendo, nos Estados Unidos, onde havia ido morar quando Gugu havia pedido, onde os filhos haviam crescido, onde a vida que havia sido construída ao lado de um homem que nunca havia casado com ela havia acontecido de forma mais completa do que qualquer testamento havia sido capaz de capturar. Gugu Liberato havia sido um fenômeno da televisão brasileira. Havia revelado Eliana, havia revelado Carla Perez, havia revelado uma geração de artistas que o público havia amado através das telas do SBT. Havia cantado Meu Pintinho Amarelinho e havia vendido décadas de discos de músicas infantis que as crianças dos anos 1990 cantavam antes de aprender a tabuada. Havia sido o domingo de todo mundo por anos, aquele programa que a família ligava depois do almoço, que estava no fundo de cada sala onde havia televisão e crianças. E havia sido por dentro um homem que havia guardado mais do que qualquer câmera havia conseguido alcançar, que havia protegido a própria vida com uma consistência que revelava algo sobre a distância entre o que ele mostrava e o que guardava, que havia amado de formas que talvez nunca poderemos conhecer completamente, que havia tido filhos que cresceram para ser adultos complexos com histórias próprias, que havia deixado uma herança que a justiça havia distribuído e que Rose havia lutado para ter parte, que havia deixado também uma pergunta que nenhum tribunal havia respondido e que provavelmente nunca será respondida com a clareza que a família e o Brasil gostariam de ter. Quem havia sido Gugu Liberato por dentro de toda aquela vida que havia guardado com tanto cuidado? A resposta está enterrada no cemitério Getsemane, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Em novembro de 2019, 6 dias depois da morte, Gugu havia sido enterrado ali, num jazido da família, depois de um velório na Assembleia Legislativa de São Paulo, que havia sido aberto ao público e que havia durado quase 24 horas, com filas de pessoas que queriam se despedir do homem que havia feito parte dos domingos delas por décadas. Havia muita gente naquele velório, havia artistas, havia fãs, havia funcionários e parceiros de décadas de televisão, e havia Rose Miriam de Mattel, com os 3 filhos ao lado, a mulher que havia sido parte daquela vida de formas que o testamento havia decidido não precisavam de nome. A mulher que havia escolhido, ou aceito, viver dentro de uma relação que nunca havia sido formalizada, da forma que a lei reconhece. A mulher que havia perdido não apenas o homem, mas o reconhecimento do que havia sido a mulher desse homem por tanto tempo. Se você chegou até aqui, muito obrigada. De coração. A história de Rose Miriam e Gugu não é uma história com vilão definido. É uma história sobre o custo de não colocar em papéis o que a vida viveu de verdade. Sobre o que acontece quando a privacidade que protege uma pessoa cria invisibilidade para quem está ao lado. Sobre o que resta quando o amor termina e os documentos dizem que o amor nunca foi reconhecido. O que você sentiu ao ouvir isso? Escreve aqui. Essa conversa importa. E esse canal existe para ter essas conversas com o respeito que elas merecem.